Olá, bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço que a Aratu dedica para a gente debater temas relevantes para o Estado e para o Brasil também. Um dos temas mais prioritários que a gente tem que conversar a respeito de responsabilidade socioambiental, a respeito de matriz energética e passa muito sobre a Bahia, passa sobre o nosso Estado essa temática que pode ser uma temática global cada vez mais emergente. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui com muita satisfação o vice-presidente de Relações Institucionais de ESG e de Comunicação da Selen, uma das maiores empresas do Norte e Nordeste como um todo, Marcelo Lira, nosso convidado aqui. Seja bem-vindo de volta, Marcelo. Um prazer falar com você. Prazer meu, Pablo, mais uma vez aqui com você. Aliás, a gente esteve aqui quase que no lançamento, da ideia do nosso projeto de transição energética, que foi muito importante para a gente. Eu acho que foi um dos primeiros lugares, se não foi o primeiro, que bom. Que eu vim conversar com você. Que bom muito poder ouvir de você em primeira mão questões como essa que eu estou mencionando. E eu quero saber de você que está literalmente, você é um protagonista dessa transição energética. É muito importante mesmo, Marcelo, a gente falar sobre isso em qualquer veículo de comunicação? Sem dúvida nenhuma. A gente está, talvez seja por diversos motivos, deixa eu recomeçar. Pela questão ambiental, porque de fato o planeta precisa de uma mudança significativa nas fontes de energia, e aí a gente tem que equilibrar o conceito de transição energética com fontes de baixo carbono, com segurança energética, garantir que você não falte energia durante a transição, e com transição energética justa, ou seja, uma transição que permita que os povos, de modo geral, especialmente as classes mais afetadas, com menos recursos, possam também usufruir da transição energética, sem que isso signifique, por exemplo, inflação. Sim, e quando a gente fala em transição energética, a gente fica pensando, o brasileiro como um todo fica pensando, estamos em dívida então, talvez por causa de uma propaganda muito massiva nos últimos anos, artistas internacionais, celebridades, personalidades, focando muito em queimadas em biomas como a Amazônia, no Cerrado também, no Pantanal. Na sua avaliação, o Brasil está em dívida? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando eu era criança, muito se falava sobre hidrelétricas serem um recurso renovável de energia. A gente está realmente devendo isso? Na minha opinião, Pablo, não. Ao contrário, nós somos bastante credores nesse assunto. O Brasil tem uma matriz energética das mais limpas do mundo, considerando as grandes nações, certamente a mais limpa do mundo. Então, o trabalho que a maioria das nações procura fazer para a gente atingir em 2030, 2050, nós já fizemos. Então, nós somos credores nessa questão. Isso que você comentou me traz dois pontos importantes. Primeiro, eu acredito que o Brasil, eu costumo dizer que o Brasil é a Arábia Saudita, que é o grande produtor de petróleo, O Brasil é a Arábia Saudita da fotossíntese. Interessante, eu nunca tinha ouvido essa analogia, não. Explique melhor para a gente entender isso. O Brasil tem uma capacidade de transformar energia solar, energia do sol, em combustíveis e em alimento, o que quer que seja, espetacular, que nenhum outro país tem. Então, criar uma transição energética a partir da produção de biocombustíveis, que nada mais é do que você pegar o carbono da atmosfera, pela fotossíntese, fixar esse carbono numa árvore que vai produzir um fruto que você vai usar ele, extrair dele o óleo e produzir biocombustíveis, Ou seja, ao invés de você tirar o carbono lá de baixo, você está tirando o carbono que já está afetando o planeta hoje, que está na atmosfera, e transformando ele num combustível. Portanto, nós temos essa capacidade de ser a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita é o país mais competitivo do mundo na produção de petróleo. Nós somos o país mais competitivo do mundo na produção de energia renovável. Eu gostei disso. Eu vou começar a dizer, sabe aquele Oriente Médio que você tanto aplaude? Bora aplaudir nossa América do Sul aqui. O Oriente Médio da fotossíntese. É muito legal. Agora, então, você que é um homem de comunicação, grande parte da sua trajetória é na área de comunicação, nas empresas de comunicação, então a gente tem um problema de comunicação aí, porque a gente se sente, eu já me senti devedor, poxa, será que eu sou esse vilão tão grande do problema ambiental internacional? Eu acho que tem duas questões. Uma é como a gente empacota isso, que na verdade é o que você comentou, comunicação, empacotar essa nossa virtude de uma forma mais poderosa, com a embalagem mais apresentando para o mundo essa virtude que o Brasil tem. E a segunda e até consequência dessa primeira, a segunda é uma questão de posicionamento institucional, vamos chamar assim, Ou seja, o Brasil tem direito a sentar na janelinha nessa discussão do planeta da transição energética. Nós
em função do que somos hoje, do que podemos ser no futuro, nós temos que ser protagonistas na discussão da regulação da transição energética global. E isso requer uma mudança de mentalidade, de postura diplomática, na minha opinião, do Brasil em relação ao mundo. Isso está acontecendo, mas a minha ansiedade, talvez como brasileiro, né, é que a gente possa promover essa mudança, essa transição também, né, de forma mais rápida. O Brasil precisa sentar na janelinha, ser protagonista na transição energética global, na discussão de... Mais pautado que ser pautado e não apenas colocar na vitrine a questão da fome, que também é muito importante, muito necessária, mas que vira uma bandeira tão preponderante que parece que o clima para o brasileiro, para o Brasil é secundário. Você também tem essa impressão? Eu acho que a fome é uma questão importante para o brasileiro, de um modo geral, porque nós temos um país que tem muitas necessidades ainda nesse quesito. Nós precisamos fazer um país mais igual, mais justo, de uma forma geral, né? Porém, a forma de produzir essa justiça social também é através da geração de riqueza. E a produção de energia renovável no Brasil tem também um grande potencial de gerar riqueza para que essa riqueza possa estar disponível para que todos os brasileiros possam usufruir, né? Nós temos, segundo a McKinsey, um potencial só em crédito de carbono de ter uma potencial entrada de recursos de 30 a 50 bilhões de dólares por ano, se a regulação de carbono for uma regulação que permita ao Brasil comercializar o seu excedente de crédito para cumprimento das metas de outros países, né? Então, essa é uma discussão que está ocorrendo agora na COP29 e só aí a gente tem, imagina, 50 bilhões todo ano entrando na economia durante 10 anos, 15 anos, a revolução que isso pode representar para o brasileiro e atingindo as duas questões, a fome, é verdade, ou seja, ou melhor, a geração de riqueza e, ao mesmo tempo, um posicionamento como um país do futuro, do ponto de vista de energia limpa, renovável, segura e barata. Muito bem. Marcelo Lira, vice-presidente da Selen, ele fala por relações institucionais, fala pela comunicação da empresa e fala também sobre a pauta ESG, conversando conosco aqui no Linha de Frente. A Selen é uma empresa cujo acionista é o fundo Mubadala, um fundo do Oriente Médio. Os árabes, que você mencionou muito bem, são os protagonistas mundiais no combustível fóssil, em petróleo, agora tem um novo olhar. A Selen é no Brasil uma porta de entrada para essa nova abordagem que os árabes querem para o planeta? Bom ponto, Paulo. É exatamente isso que você colocou. Quando a Selen foi criada, ela já foi criada com esse propósito, na verdade. O Mubadala pensou na marca, na criação da empresa, como uma empresa protagonista na transição energética brasileira. E ela faz, no primeiro movimento, a aquisição da refinaria de Mataripe, né, exatamente por ser uma unidade de produção de combustível de alto carbono. E quando a gente assume a refinaria, a gente faz uma série de investimentos com o objetivo de transformar, ainda que seja a produção de combustível fóssil, né, de origem fóssil, né, vindo de petróleo, mas com a menor pegada de carbono possível, graças aos investimentos que a gente vem fazendo na refinaria, né? E, ao mesmo tempo que ela investe aqui, ela faz dessa plataforma uma plataforma de lançamento para um novo projeto, um outro projeto, que é o que nós conversamos aqui lá atrás, um projeto de uma unidade de produção de combustíveis renováveis com investimento de 3 bilhões de dólares, boa parte desse investimento na Bahia. Eu quero falar sobre energia eólica e solar, principalmente no interior do estado, a participação que a Selen tem em fomentar esse mercado, ainda mais, é um mercado pujante aqui no nosso estado. Mas antes, eu quero me deter um pouco nos números da Selen, porque eu estive lá num grupo restrito de jornalistas acompanhando, eu vou chamar de, não é balanço econômico, eu vou chamar de balanço social que você fez, você e seus colegas fizeram em 3 anos de trabalho. Uma questão que me chamou muita atenção é a economia de água. A água é um bem, um ativo que a gente precisa cuidar bem, precisa olhar bem. Como foi esse momento de fazer a economia de água, mesmo sendo uma empresa que seria uma empresa tradicional do combustível fóssil? Essa é uma dos desafios que nós encontramos ao assumir a refinaria, né? Exatamente fazer com que a refinaria produzisse a mesma quantidade ou quantidade superior de combustíveis com o menor uso possível de recursos do planeta. Então, um primeiro movimento foi exatamente esse. Vamos, primeiro, buscar água de reuso, né? Aumentar a quantidade de água de reuso,
ou seja, a água que já vinha sido usada no sistema, ela volta para o próprio sistema e continua ali no ciclo fechado. Então, nós melhoramos o nosso arranjo produtivo de forma que essa água de reuso circula muito mais, né? Além disso, uma série de investimentos na redução de vazamentos, pontos de fuga, etc., purgas, né, de água, você joga uma água fora, deixa de jogar ela para jogar novamente no processo. E esses investimentos significaram, para você ter ideia, do ponto de vista de consumo de água, o equivalente ao consumo de uma cidade de 109 mil habitantes. Então, é muito significativo. A refinaria é muito grande. Todo o investimento nessa questão de redução de consumo de recursos do planeta, na verdade, a tradução é em números muito significativos, né? E a redução também de consumo de energia elétrica, que foi um dado muito substantivo colocado lá, daria para abastecer Feira de Santana ou o estado de Roraima em clientes residenciais. É muita gente, é muito recurso que vocês poupam com isso. Verdade. E tudo isso é importante, Pablo. Lógico que tem um efeito ambiental muito importante, a gente está consumindo menos recurso, né? E também tem um efeito econômico, né? Porque, de certa forma, isso vai para a competitividade também do produto final que a gente está produzindo, os combustíveis, gasolina, diesel, combustível de aviação, combustível de navio, etc., né? E a economia foi dessa ordem de grandeza. Além disso, tivemos também uma redução muito significativa nas emissões de gases do flare. O flare é aquela chaminézinha que a gente vê ali com um foguinho de vez em quando, né? Então, houve uma diminuição muito grande, quase 50% a menos de gases emitidos pelo flare. Outra economia muito importante, ou redução importante do ponto de vista ambiental, é de emissões de enxofre também, que é um particulado importante na produção nossa. Nós reduzimos em quase 90% a emissão de enxofre para a atmosfera. Então, é um conjunto de dados que reforça esse conceito de uma pegada menor para a produção de combustível. Eu quero falar também sobre o fato da refinaria ter sido escolhida por 3 anos consecutivos entre as 3 principais plantas, as 3 principais refinarias da América Latina. A que você considera esse resultado? É fruto de quê? Olha, eu acho que tem dois componentes aí importantes. O primeiro é a determinação e vontade dos acionistas em investir no ativo e fazer do ativo competitivo. Então, isso fez com que esses 2 bilhões de reais que nós investimos nesses 3 anos se traduzissem em melhorias muito significativas na operação da refinaria. E o segundo, na qualidade e no comprometimento da equipe técnica e equipe de produção nossa de campo, a equipe do chão de fábrica, que identifica as questões críticas, as questões importantes e, de certa forma, compartilha as suas ideias e fazem com que o acionista também acredite e invista esse valor na melhoria do ativo, né? A gente fez um investimento na direção da indústria 4.0, mas que é muito importante também, mas eu acho que o fundamental é que as pessoas que estão ali identificaram os pontos corretos para investir e tornar o ativo, a refinaria de Mataripe, melhor do que era antes. Se eu estiver enganado, são mais de 2.500 colaboradores, metade deles praticamente diretos, outra metade terceirizados, num nível de segurança muito grande. Quem puder algum dia visitar a refinaria de Mataripe vai entender tudo que está envolvido ali em termos de segurança, em termos de sigilo até do trabalho que não pode ser comprometido. E naquele encontro você mencionou sobre estar mais próximo do COFIC, do Polo de Camaçari, então ajudando inclusive questões de segurança. No dia que a gente está fazendo essa gravação, é um dia atípico que teve um acidente em uma empresa, uma fábrica do Polo, e eu queria saber se, mesmo geograficamente distante, fazer parte desse ecossistema, se todo mundo está se ajudando nessa forma. Aliás, nesse evento de hoje que você está comentando, nossa brigada também entrou para apoiar o acidente ocorrido, uma explosão ocorrida hoje. Sim, é fundamental essa cooperação mútua. Nós trabalhamos no polo, lá na refinaria, o polo petroquímico também, em ambientes potencialmente arriscados, né? Ambientes industriais que precisam ter na segurança um valor inquestionável, um valor, uma regra pétrea, né, de considerar as questões de segurança como prioritárias acima de qualquer outra coisa. E dos benefícios de ter essa forma de pensar é exatamente fazer esse sistema de colaboração coletivo, né? E estar no COFIC foi importante para
para a Selen, a gente inaugurou praticamente a possibilidade de ter uma empresa fora de Camaçari participando do COFIC, que é um COFIC que acaba atuando como uma ligação entre as empresas, especialmente nas questões de segurança, e outras questões também, mas questões de segurança também. E acho que a gente já inaugura a possibilidade de ampliar isso ainda mais para toda a área industrial aqui no entorno, vamos chamar assim, de Salvador e das grandes cidades aqui do Recôncavo Baiano. É fundamental, é importante ter esse conceito coletivo de colaboração em momentos que, de alguma forma, um ou outro sempre vai precisar, né? Marcelo Lira, vice-presidente de ESG, Comunicação e Relações Institucionais da Selen, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Eu queria falar um pouco sobre a essência do negócio de vocês, combustível. Por que eu estou colocando isso? É muito vulnerável para a imagem da empresa ser alvo de comentários, de ataques, de reclamações por causa de um simples fator, o fator preço. O fator preço, as oscilações internacionais, barril de petróleo tem aumentado bastante, tem variado muito e o consumidor não é tão paciente com relação a isso. Todo anúncio, todo mês que tem um reajuste, eu imagino que é um problema de comunicação para a Selen. E já mencionei isso em particular, eu vou dizer aqui publicamente, eu considero que a sua presença, o fato de você ser um profissional de uma longa trajetória, uma longa carreira e muita respeitabilidade, consegue blindar um pouco isso. Mas só você não vai conseguir. Como é que vocês lidam com essa questão, Marcelo? Primeiro, obrigado pelo justo, comentário. Eu acho merecido. Olha só, a oscilação de preço é de mercado, efetivamente. Então, o preço sobe e desce, né? A qualquer momento pode subir, desce, pode descer. A impressão é que é muito mais raro, né? Não, na verdade, não é. Se a gente olhar no ano, talvez você tenha aí 30% das semanas, a gente tem uma política de avaliar preço semanalmente. Então, toda semana, ou eu aumento, ou eu abaixo, ou diminuo, ou eu mantenho, né? Semana passada, por exemplo, a gente diminuiu o preço. Verdade. E não foi tão noticiado, é isso que eu estou falando. A impressão é que dá um desequilíbrio, digamos, na manchete. É verdade. Porque quando você abaixa o preço, eu acho que é natural, eu não tenho nenhuma crítica em relação a isso, mas o consumidor, ele se acostuma mais rápido com o preço mais baixo. Então, ele ouve a notícia, gosta, mas ele se acostuma mais rápido. Quando o preço aumenta, ele sente muito porque acha que vai doer mesmo no bolso dele. Então, o efeito psicológico do aumento é sempre maior. Ou o efeito psicológico da notícia ruim é sempre maior do que o da notícia boa, né? Isso é um fenômeno da comunicação, sim, né? Sim. Então, apesar de a gente ter probabilisticamente um terço, na prática vai depender muito do ano. Se o petróleo começar a baixar, o ano vai terminar mais baixo. Vai terminar com mais semanas reduzindo o preço do que semanas aumentando o preço. Se a gente tiver numa crise de energia, de petróleo, uma outra guerra, alguma coisa, o petróleo vai subir. A gente vai ter mais semanas com o preço aumentando. Infelizmente, eu não consigo encontrar a melhor fórmula de fazer com que a notícia de abaixar o preço tenha esse impacto que tem a notícia quando a gente aumenta o preço, né? Eu acho que é da natureza humana, é difícil de corrigir. E no dia que você encontrar essa forma, você vai ganhar um bom dinheiro como consultor para várias outras empresas que precisam saber esse lance, esse gatilho da comunicação. Mas então, talvez a fórmula seja o seguinte: colocar para o mercado e para a sociedade os pontos positivos, o legado que a empresa deixa. Eu pude ir lá, a convite de vocês, e pude constatar um nível de eficiência incomparável quando, por exemplo, a planta era estatal. Porém, a opinião pública, talvez à mercê de alguns discursos, fica achando que o trabalho de uma estatal é mais eficiente do que o trabalho de uma empresa que busca lucro. Inclusive, acham até que o lucro se torna negativo, se torna um vilão dessa história. Eu entendo que para ter lucro, precisa vender muito, vender bem. E isso, por si só, já seria um ponto positivo nessa equação. Você, como consumidor, você diria para um vizinho, por exemplo, de prédio, cara, privatizado funciona muito melhor do que estatal. É essa a lógica ou nem sempre é assim? Eu acho que a lógica ela pode variar, na verdade, né? Nós temos sistemas onde a privatização funcionou muito bem. Por exemplo, nosso telefone celular. Sim. Né? É um sistema onde a privatização gerou um benefício muito claro, né? Em alguns momentos da economia ou da estratégia do país,
a concentração e, às vezes, o impulso a partir da empresa pública ou da regulação do governo é importante até para gerar grandes empresas, né? Isso aconteceu no Japão, isso aconteceu na China, em Singapura, em vários ambientes econômicos onde o Estado foi muito influente. O Brasil é uma mescla disso, ele precisa muito da iniciativa privada em muitos setores. O refino privado, para ele ir bem substituir o refino público, ele precisaria ter um ambiente regulatório um pouco mais favorável ao refino privado. E o refino no Brasil sempre foi público historicamente, né? A gente tem uma história de muitos anos onde 90% do refino era público, né? No momento, eu acho que o Brasil está se definindo que modelo ele vai seguir. Se vai retornar para o modelo público ou se ele vai ter uma oportunidade também de desenvolvimento do refino privado no Brasil. No mundo, você encontra-se modelos no refino público funcionando bem e no refino privado também funcionando bem. É mais importante que o ambiente de negócio esteja favorável a um desses modelos do que dizer assim, funciona melhor no público, funciona melhor no privado. Vai depender muito do que você coloca como ambiente para suportar a decisão estratégica que o país vai tomar. Muito bem. Agora, outra variável nessa nossa discussão. Nessa cadeira em onde você está sentado, o deputado federal Jorge Solon, figura importante do PT, muito próximo ao governo, ao Palácio do Planalto, deu como certa, praticamente 4 meses atrás, a recompra da refinaria, a reestatização da refinaria. Aí eu vou colocar alguns dados. 1 bilhão e 600 milhões de dólares pela compra, quase 10 bilhões de reais, 2 bilhões de reais de investimento. Para o governo, no caso para a Petrobras, recomprar isso, seria só oferecer o valor, cobrir a oferta, cobrir o que foi investido e ter de volta? Ou é muito mais complexo do que essa operação? Paulo, essa discussão, ela tem ocorrido com os acionistas e a Petrobras, tá? Então, ela ocorre no âmbito do Mubadala e não no âmbito da Selen especificamente. O nosso papel aqui na Selen é colocar a operação na melhor forma possível, produzindo o máximo possível. Nós pegamos a refinaria com 205 mil barris processados por dia, em média, e estamos hoje processando em torno de 260 mil barris por dia, 270, e com a capacidade de processar até 300 mil barris por dia. Fizemos essas melhorias ambientais que acabamos de comentar aqui um pouquinho, o que também melhora muito a eficiência também produtiva da planta. Fizemos uma diversificação de produtos no portfólio, criamos mais 6 produtos, portanto, buscando mais rentabilidade do ativo, né? E estamos investindo nesse momento mais 500 milhões em um parque solar, você comentou um pouquinho de solar e eólica, com o objetivo de fazer com que toda a energia elétrica consumida pela refinaria venha de base renovável, 100% dela, apesar da matriz brasileira já ser bastante limpa, né? A gente faz um esforço adicional a esse esforço. Portanto, nós operamos essa refinaria com muita responsabilidade e procurando tirar o melhor do ativo. Esse é um ativo relevante, um ativo que representa 17% a 20% do ICMS da Bahia, 10% do PIB baiano, 14% do refino nacional. Então, é um ativo grande, é uma empresa grande. Parte da história do petróleo está ali, parte da história da Bahia está ali, né? 70 anos, 73 anos de história, então a primeira refinaria do Estado. Então, ela merece uma relevância grande. Foi tratada com relevância, com importância e com responsabilidade pela Petrobras nos anos que ela operou e tem sido também muito bem operada pela Selen nesses anos que nós estamos operando. Então, a gente entende que a gente está entregando um ativo, se for o caso, se essa negociação prosseguir, o ativo é um ativo de muito boa qualidade, melhor do que a gente recebeu. Mas o importante, efetivamente, é que ele seja operado com responsabilidade, com investimento, com melhorias ambientais, seja pelo comprador futuro, seja pela Selen, se não ocorrer a operação de venda. No caso de um parque eólico e solar, onde vocês investem 500 milhões, ou seja, é um patrimônio que vocês colocam até para a Bahia, aí se a Selen, se a refinaria passar a ser operada pela Petrobras de novo, vocês passam a ser fornecedores da refinaria, é isso? Precisa avaliar, eu não sei como é que está a negociação, se o parque solar vai junto ou não, então, porque na verdade esse parque solar foi investido com um único cliente, o cliente é a própria refinaria. É um parque grande, perto de Irecê, mas o único cliente que vai comprar toda essa energia num contrato de longo prazo é a própria refinaria. Aí precisa
dentro da negociação, avaliar o que é melhor. Além do fato de estrategicamente você obter a energia de um método renovável e socialmente sustentável, eu imagino que vocês também fazem disso uma expertise para as próximas experiências no setor de energias renováveis. O que é que vocês estão planejando para 10 anos, para 30, para 50 anos aqui no país? Muito bem, essa pergunta é muito boa porque tem a ver com a própria existência da Selen, né? Como eu te disse, como eu comentei, a Selen foi criada com o objetivo de ser protagonista, ser relevante na transição energética brasileira. E logo no primeiro momento, o que nós fizemos foi pensar nessa missão, né? Nesse propósito, né? E nós materializamos esse propósito como um projeto de produção de biocombustíveis a partir da macaúba, que é uma planta brasileira, para nós baianos aqui, uma prima do dendê, e é uma planta com a capacidade de produção, de produtividade por hectare, muito superior à soja, por exemplo, em relação ao óleo que a gente pode extrair dela. Então, a Selen está em vias finais de definição de um investimento de 3 bilhões de dólares, que dá em reais em torno de 16, 18 bilhões de reais, com o objetivo de produzir diesel verde, diesel de fontes renováveis e querosene de aviação também renovável, que se chama na simbologia do setor SAF, né, que vem do inglês Sustainable Aviation Fuel, que é combustível sustentável de aviação. Então, é um projeto muito grande, integrado desde a agricultura, da plantação da macaúba até a produção do combustível. São 180 mil hectares de terra, dos quais 20%... Quais os municípios que vão... Vai ser, a gente não tem definição ainda dos municípios, mas tem uma definição importante. Vão ser grupos de 30, 40 mil hectares, onde no centro dessa área nós vamos ter uma unidade industrial esmagadora que coleta a macaúba, esmaga, retira o óleo e traz o óleo para Mataripe. A biorefinaria essa está definida, vai ser do lado de Mataripe. Essa biorefinaria ela vai custar em torno de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, será localizada ao lado da refinaria de Mataripe atual. Então, já é um benefício da vinda da Selen para a Bahia, o fato desse investimento ocorrer na Bahia. As fazendas vão ter 20% de pequenos produtores e produtores familiares, também no entorno dessa esmagadora, né? Então, a gente vai ter 4, 5 núcleos que devem abranger uma série de municípios. Tem vocação no semiárido irrigado, tem vocação na região do Recôncavo Baiano, tem vocação também no Baixo Sul, tem uma série de regiões que podem receber esses investimentos, incluindo o norte de Minas. Altíssimo impacto social, econômico para essas comunidades. Com certeza absoluta, isso modifica bastante o perfil de onde ficarem instaladas essas unidades. Estou com o Marcelo Lira aqui e quando você está falando do biocombustível, da mamona, das outras matérias-primas, eu vejo você muito empolgado. Os próprios volumes de recursos envolvidos nisso demonstram que é uma aposta muito grande, muito maiúscula. E eu fico pensando no hidrogênio verde, que a gente comentou, o Brasil comenta, mas talvez a gente ainda não esteja no momento ideal para embarcar nesse desafio. Ainda é uma coisa para uma próxima etapa, o hidrogênio verde, Marcelo? Nós entendemos dentro da Selen que é uma etapa mais na frente, sem dúvida tem um potencial muito interessante para o Brasil. O Brasil tem novamente, tem uma capacidade de ser uma unidade de produção de bioenergia com a competitividade gigantesca em relação ao resto do mundo, mas a produção de hidrogênio a gente entende que ainda tem desafios importantes na sua competitividade em relação a custo, né? Vai virar, mas talvez em algum momento um pouco mais na frente. Já a produção de biocombustíveis, a gente entende que o Brasil é extremamente competitivo e associar a produção de biocombustíveis, trazendo já um outro ponto aqui, com a geração de crédito de carbono, um pouco do início da nossa conversa aqui, quando eu brinquei que o Brasil tinha que sentar na janelinha, é uma oportunidade onde a gente se diferencia muito. Então, acho que nosso projeto, quando a gente fala em 180 mil hectares, eu brinco, nós estamos plantando florestas de bioenergia, porque eu vou plantar em terra degradada, 100% do plantio é em terra degradada, pastagens degradadas, etc. E a partir dali a gente vai construir florestas de macaúba, né?
portanto com muita captura de CO2, de carbono, e essa captura de carbono também precisa ser monetizada para gerar valor para o país. Tá? Legal. Tem aí um desafio grande. Ganha. Todo mundo está ganhando aí. E do ponto de vista social que você comentou, Pablo, acho que é importante reforçar, os estudos que a gente tem da FGV indicam que uma família que tenha 10 hectares e venha produzir a macaúba nessa terra para fornecimento para a nossa unidade de processamento futuro, ela aumenta aí de 2 a 3 vezes a sua renda com a produção da macaúba. Então, vai promover, de fato, o aumento do IDH nas regiões onde a gente vem instalar nossas unidades. Muito bem. Conversa boa, infelizmente a gente já está estourando o nosso prazo, só que antes eu preciso fazer uma pergunta ao cosmopolita Marcelo Lira. Inclusive, você já foi presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário, por isso que eu estou me referindo bastante à comunicação. É um profissional, um executivo muito renomado também pelo trabalho na Rede Bahia, uma pessoa que viaja muito e, mais recentemente, com grande penetração no Oriente Médio. Antes da gente começar a entrevista, você falou uma coisa muito interessante sobre como a arquitetura conta histórias, conta períodos que a gente tem no mundo e como, nesse aspecto, talvez o Oriente em geral, a partir do Oriente Médio, esteja contando a história do futuro através da arquitetura. Eu acho que vale a pena nosso público conhecer essa interpretação que você fez. Foi uma conversa aqui mais informal nossa, aqui um bate-papo, a gente falando um pouco de quanto a China tem crescido, quanto tem uma oportunidade talvez de relacionamento do Brasil diplomática com a China e com o Oriente Médio e tudo mais. E o comentário foi de que se a gente olhar hoje, a história como ela é contada hoje, né? Se você for na Europa e visitar os países europeus, você vai ver essa história contada do ponto de vista da arquitetura, né? Nos castelos que você vai visitar, nas regiões onde ocorreram batalhas e tal. Então, a história da humanidade pode ser contada pela arquitetura, né? Pelas visitas arquitetônicas, e a Europa usufrui muito disso, né? Os palácios que viraram museus, castelos, museus e tudo mais, né? Então, a gente conta a história hoje de 300, 500 anos atrás pela arquitetura também, né? É uma forma de contar a história. E a nossa conversa aqui foi no sentido de que, olha, a história daqui a 300 anos, quando ela for contada sobre o momento que nós estamos vivendo, muito provavelmente ela vai ser contada, se ela for contada a partir da arquitetura, ela vai ser contada pelos investimentos, pela arquitetura do Oriente, na arquitetura em Abu Dhabi, em Dubai, no Uzbequistão, na China, né, em Singapura, porque ali, de fato, tem uma arquitetura absolutamente contemporânea, moderna, que reflete os nossos tempos hoje, do ponto de vista histórico, daqui a 300 anos, muito mais do que a arquitetura do Ocidente. Muito bem. Não é à toa que Dubai consegue ser um parque de diversões para qualquer arquiteto ou pessoa que entenda um pouco disso, porque traz um pouco do melhor que cada continente tem e está contando hoje e já está projetando amanhã. Muito bom, eu gostei disso. Obrigado, viu, Marcelo, pela participação. Boa sorte aí no seu trabalho e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Foi bom aqui a conversa. Obrigado a vocês pela companhia. Até o próximo encontro.